No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o processo judicial de dissolução parcial da sociedade, ou seja, o processo judicial de retirada do sócio e, eventualmente, de ressarcimento da cota social. Quando há divergência entre os sócios com relação à retirada do nome de um deles do contrato social da sociedade, normalmente inicia-se um processo judicial para essa retirada e essa é a primeira fase do procedimento de dissolução parcial da sociedade. Ele pode ocorrer também, por exemplo, no caso de morte de um dos sócios ou de interdição de um dos sócios, ou simplesmente porque os sócios não chegaram a um consenso com relação ao ressarcimento do valor da cota e há uma resistência à retirada do nome do sócio que está se retirando da sociedade. Nesse caso, é possível o ingresso judicial com o processo, sendo que a primeira fase é justamente essa fase para estabelecer a data da retirada do sócio e a retirada do sócio em si do contrato social da empresa. A data de retirada do sócio da empresa é fundamental, porque é ela quem vai estabelecer a data de realização do balanço de determinação para apurar o eventual valor da cota a que faz jus o sócio que se retira da empresa. Então, essa primeira fase ela é muito importante, porque é justamente nessa fase que ficará determinada a data de retirada do sócio, normalmente 60 dias após a notificação do seu interesse em não mais prosseguir na atividade empresarial daquela empresa, na qualidade de sócio. Recapitulando, o sócio que deseja se retirar da empresa notifica os demais sócios e a empresa no prazo de 60 dias do seu interesse em se retirar da empresa, do seu desinteresse em permanecer como sócio naquela empresa. Após isso, se não houver consenso entre as partes quanto ao ressarcimento das cotas, por exemplo, ingressa-se com a ação judicial requerendo duas coisas basicamente. Primeiro, a retirada do nome do sócio da empresa e segundo, o estabelecimento da data que será considerada a data para a realização do balanço de determinação, ou seja, aquele balanço que vai apurar se o sócio tem direito ou não a ressarcimento pelas suas cotas. Então, são três possibilidades de início da primeira fase de dissolução parcial da sociedade. A primeira, o sócio deseja se retirar, notifica os demais em 60 dias e ingressa com a ação requerendo que seja estabelecida a data para fins de balanço de determinação do valor da sua cota e que seja expedido um ofício à junta comercial determinando a retirada do seu nome do contrato social da empresa. As outras duas hipóteses dependem do que o contrato social da sociedade limitada prevê, que são justamente as questões de interdição e de falecimento do sócio que se retira da sociedade. É importante não confundir essa situação com os casos de retirada extrajudicial do sócio por justa causa, que são hipóteses devidamente previstas no contrato social da empresa e que são sujeitas a um procedimento administrativo interno da empresa, sem a necessidade de processo judicial para a retirada do sócio minoritário por justa causa. Essa hipótese de retirada do sócio será objeto de um vídeo à parte, não fazendo parte desse vídeo. Esse vídeo é justamente aquele em que o sócio deseja, minoritário ou majoritário, o sócio deseja se retirar da empresa. É necessário que ele notifique a empresa e os demais sócios no prazo de 60 dias e, não havendo consenso, como eu disse, ingressa-se com o processo judicial
para estabelecimento da data do balanço de determinação. O balanço de determinação é fundamental no processo de dissolução parcial da sociedade e ele será realizado na segunda fase desse processo, que é a fase de liquidação. Esse processo ele tem a primeira fase, que é a de conhecimento, em que se estabelece a data e em que se determina a junta comercial que retire o nome do sócio que deseja sair, ou do sócio interditado, ou do sócio falecido. A segunda fase é deflagrada com a liquidação dessa sentença, que determinou essa data e determinou a retirada do sócio. Com o início da segunda fase, ou seja, com a fase da liquidação da sentença, a segunda fase de dissolução parcial da sociedade, é realizada a perícia para se apurar o valor da cota a que faz direito o sócio que está se retirando. Então, é realizado um balanço de determinação que vai apurar se a empresa tem goodwill, ou seja, se existe uma expectativa a que o sócio que se retira se frustra de lucros, ou se a empresa tem badwill, isto é, a empresa provavelmente causará prejuízo. Finalizada a perícia e apurado badwill, o sócio que se retira não é obrigado a nenhum tipo de ressarcimento por um futuro incerto e de prejuízo. O processo se extingue nesse caso, então, com a segunda fase de liquidação, concluindo-se que não há o que ser liquidado em termos de cota. Concluindo a perícia que existe goodwill, é estabelecido por sentença o valor de ressarcimento das cotas do sócio que se retira. E aí tem-se início a terceira fase. Se não houver cumprimento espontâneo por parte dos sócios que permaneceram na empresa e da própria empresa no que diz respeito ao ressarcimento do valor dessa cota, é iniciado então o processo de execução, ou seja, de constrição forçada. A terceira fase, portanto, é de execução. A execução forçada, a execução que recai sobre o patrimônio dos devedores. É uma execução por quantia certa, de título líquido e certo, fixado na sentença de liquidação do valor da cota. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber a notificação dos próximos. Obrigada!